esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem no céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar na glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar.
Ressuscitou-se a seguir as pisadas do Mestre, elevar a cruz, e Jesus fora preso. De dor a minha alma vibrou, eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu liguei, foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Porque Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, nela por mim expirando, os meus pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, a lança ao seu lado furou, mas fonte a libera o milagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram no meio sem pouco, e os guardas vigiavam bem. Enquanto ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu, a pedra que estava na porta, com grande poder remover. Depressa os laços caíram, o plano de Deus é assim, e a luz que a vida esplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia. O pessoal ali naquele casamento, nas bodas de Caná, eles ficaram meio assim admirados, porque o melhor vinho ficou para o final da festa. Eles ficaram meio assim preocupados. E eu tenho uma notícia boa aqui para os casados. Alguém diz que depois dos 5, eu sempre pensei depois dos 5 anos, que vão se ajustando as coisas para o casado. Alguém diz que é depois dos 10 anos, que aí as coisas
se ajusta mesmo, e aí começa a se tornar um momento muito bom, muito bacana. E eu até quero acreditar com isso, que Jesus, o pessoal e o mestre Sala testificou: poxa, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Então eu quero acreditar, meus irmãos, que para os casados, aleluia, para os mais novos aí de 5 anos de casado, 10 anos, o melhor está vindo aí, amém? Aleluia. Eu já passei por isso, e cada dia vamos desfrutar mais ainda, para a glória do nome do Senhor. A minha esposa, ela estará transmitindo daqui a instante uma palavra para a igreja, para a família, para os irmãos. O pastor Natanael, ele colocou como tema para esse trabalho os perigos que ronda a família. Estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Vamos ter o primeiro congresso para a família em Indiana, juntamente com o presidente Prudente, e Deus pode permitir o segundo, o terceiro, o quarto, e Deus traz outros pastores aí para ministrar para a igreja, aleluia, em nome do Senhor. Mas vamos pensar aqui rapidinho. Essa aqui não é ministração da palavra para a igreja, mas eu tenho aqui alguns acatados, algumas coisas que eu peguei, para a gente pensar sobre os perigos que rondam a família. Irmãos, é muito pouco aqui, porque os perigos que rondam a família, irmãos, é muita coisa, por isso que a igreja tem que ficar atento. Então vamos lá, os desafios da igreja, os perigos que rondam a família. Estamos vivendo a igreja, ela deve enfrentar esse desafio da luta contra a dissolução da família. A igreja tem que enfrentar isso. Não adianta a gente fugir, meus irmãos, a gente correr. A igreja deve enfrentar contra a dissolução da família e contra a dissolução dos casamentos. A família sofre constantes ameaças de destruição por ação de Satanás e por meio de concepções humanas errôneas. Por ser o maior bem que temos, ela deve ser preservada, honrada em todos os seus aspectos. A família tem que ser honrada, a família tem que ser preservada, aleluia. E a igreja, ela precisa cumprir seu papel frente ao desafio. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve cumprir seu papel frente ao desafio de manter o casamento e a família com seus valores. É desafio para a igreja, irmãos. Eu preguei em Bandeirantes, eu venho pregando uns 3 domingos consecutivos sobre desafios. Irmãos, e nós que estamos aqui vivos e respiramos, todo dia é um desafio que nós enfrentamos. Ou nós enfrentamos os desafios, ou nós vamos entrar dentro de um buraco, cobre a cabeça, pronto. Ou vamos à loucura, ou a gente enfrenta, ou a gente recua, some. Mas a igreja, o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que, pastor José Elias, as portas do inferno não prevalecem? Porque a igreja não desiste, ela continua lutando, e as portas do inferno vai cair. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui então alguns desafios, alguns perigos que ronda. O primeiro perigo que ronda a família: a aceitação do concubinato de forma natural. Aceitação do concubinato de forma natural. O homem ter a esposa em casa e uma outra mulher.
Ou a mulher ter um outro homem, ter uma esposa em casa e ter um outro homem fora. A igreja jamais deve aceitar isso. Estados de pessoas que vivem amaziadas, amancebadas ou amigadas. Há um ditado que diz: amigado com fé, casado é. O sangue de Jesus tem poder. Há um ditado que diz: amigado com fé, casado é. Cobre com teu sangue, Jesus. A igreja não pode aceitar isso. Ou casa ou cai fora. Esse ditado só atrapalha o casamento legal. Jesus reprovou a mulher samaritana por esse comportamento. João capítulo 4, versículo 16 e o versículo 18. Irmão, pasme, aquela mulher ela teve 6 casamentos. Sim. E isso é o 6º. Ela teve 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Aí até surgiu uma pergunta, uma brincadeira: qual é a mulher na Bíblia que mentindo contou a verdade? Existe essa pergunta: qual é a mulher na Bíblia que mentindo contou a verdade? Quando Jesus fala: vai buscar o teu marido, não tem marido, Jesus falou: você falou a verdade. Porque você tivesse 5 e o que você tem não é teu. Agora, meus irmãos, olha como essa mentira, ela já estava com problema no relacionamento. Quando ela mente do marido dela, ela está com problema no relacionamento. Já está querendo, já está querendo cair fora. Isto é um perigo, meus irmãos. A igreja jamais deve aceitar isso. O perigo de aceitar a infidelidade conjugal como normal. Por aí no mundo, irmãos, isso já é natural. Aceitar a infidelidade conjugal como normal. Esses tempos atrás a mídia aplaudiu aí um artista. Eu até me esqueço quantas vezes ele já tinha casado. Tal de Fábio Júnior, acho que é isso mesmo. 6 vezes. E a mídia, o Brasil aplaudiu o camarada. A igreja, irmãos, eu tenho certeza que a igreja jamais vai aceitar isso. Aleluia. Jamais vamos abrir mão disto. Pasme, estão querendo regulamentar a prostituição no Brasil. As prostitutas estão querendo aí dar carteira assinada para elas. Jesus dos crentes, o que é isso, gente? R$1.200 o salário. A prostituição regulamentada é uma afronta aos valores morais do casamento. Isso é afronta para o casamento, isso é afronta para a igreja, isso é uma afronta para Deus. Mas a igreja de Indiana, aleluia, ela vai enfrentar esses desafios. Ela não vai aceitar, mesmo que os perigos estão nos rondando aí. Mas a igreja de Indiana não, em nome de Jesus Cristo. Jesus disse à mulher adúltera, depois de perdoada: vai e não peques mais. Aleluia. Nada de regulamento, irmãos. Isso é um absurdo, irmãos. Parece que esses políticos nossos não têm o que fazer. Não tem mais o que fazer. Isto é o caos, seria o caos moral da sociedade brasileira. Regulamentar, passar a dar salário, registrar a prostituição, as prostitutas. O sexo livre inibe o casamento. Hoje aí para fora, meus irmãos, a juventude, eles não querem mais casar, porque eles passaram a ter o sexo livre.
Então para que casar? Para que casar? Até muitos pais, é melhor eles ter um quarto aqui dentro da casa e ficar aqui dentro de casa, do que ir para a rua. Você vê só até onde nós chegamos, irmãos. Então sexo livre, ela inibe o casamento. Quem mais vai querer casar, rapaz? É do mundo, mas isso está entrando em muitas igrejas. Pasme, mas é verdade, irmãos. Que o Senhor Jesus nos guarde. Ó perigo de aceitar o contrato temporário como casamento. Esses são alguns desafios da igreja. Vê o que está escrito em Hebreus capítulo 13, o versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio, venerado seja entre todos o casamento, e o leito sem mácula, porém aos que se prostituem e aos adúlteros Deus o julgará. Venerado. Irmãos, eu sempre acreditei que veneração era só para Deus e para Jesus, mas a Bíblia manda aqui venerar o matrimônio, venerar o casamento. E hoje nós vimos aqui de manhã na palestra uma definição sobre venerar, respeitar. É algo sagrado. Casamento é uma instituição sagrada. Aleluia! Tem que ser venerado, tem que ser respeitado e tem que ser honrado. Aleluia! Muito bem, esses são apenas alguns perigos que rondam a família. Vamos permanecer adorando o nome do Senhor Jesus. E a irmã Maria José, com oportunidade nesta noite para transmitir uma palavra à igreja. Confesso que eu estou bastante alegre por tudo quanto nós já temos recebido da parte do Senhor, pelas palavras, pelo privilégio de estar aqui, né, juntamente com os irmãos. E eu tenho certeza que hoje Deus manifestará com o seu poder. Ontem já vimos as famílias se abraçando, essa confraternização tão gostosa, né? E hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar com a sua graça. Se houver alguém aqui com o coração amargurado, hoje é noite de perdão, hoje é noite de reconciliação. Se você sente que a sua família está sendo bombardeada por Satanás, porque infelizmente, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas que vivem às vezes de aparência, né? Mas a gente não sabe de fato o que está acontecendo entre quatro paredes. Muitas vezes casais que já não conseguem nem mesmo se olhar, já não conseguem se abraçar. Meus irmãos, parece duas pessoas estranhas morando debaixo do mesmo teto, mas Deus tem algo muito mais excelente para nós. Deus não quer simplesmente que nós vivamos até que a morte separa, mas sim que tenhamos dias felizes, dias de muito prazer dentro da família. E é isto que o Senhor quer dar para cada um de nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tentarei falar em rápidas palavras, a hora ela é nossa inimiga, né? Passa tão rápido. É sobre um assunto, a escolha. Vamos falar a escolha ou decisão. Eu gostaria de estar lendo um versículo aqui, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, que diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. Então eu gostaria de estar falando nesta noite sobre a escolha ou decisões.
Quantas vezes em nossa vida nós deparamos numa situação que não tem mais para onde ir? Suponhamos, como o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Ali eles tinham que fazer uma decisão: ou confiar que realmente o mar ia permanecer em terra seca e eles conseguir passar até o final, ou eles voltariam para trás. Atrás estava o exército de Faraó. Eles estavam diante de uma situação difícil de fazer uma decisão ou uma escolha. E quantas vezes nós também nos encontramos diante dessa situação? E eu quero dizer para os irmãos, muitas vezes não é fácil fazermos a escolha certa. Você pensa que a escolha certa, ela é mais fácil de se fazer do que a escolha errada? Não, meus irmãos. No momento, a escolha errada, ela parece ser muito mais aprazível, melhor do que a escolha errada. Por exemplo, Deus criou Adão, criou Eva, colocou eles ali no jardim do Éden e disse para eles: vocês vão morar aqui nesse jardim. Vocês estão vendo todos os frutos que existem nesse jardim? De todos os frutos desse jardim vocês podem comer. Mas vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Aqui no meio do jardim há uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Estava ali diante deles a bênção, a maldição. Nesse fruto vocês não podem tocar. Não podem. Porque certamente o dia que vocês tocarem nesse fruto, comerem deles, vocês vão morrer. Agora estava posto diante de Eva e Adão a escolha: obedecer ou desobedecer, escolher a bênção ou a maldição. E a Bíblia nos diz, não sei quanto tempo se passou, e Eva, eu acredito que não foi tão rápido assim que ela fez a escolha errada. Ela andava ali pelo jardim, quem sabe ela já tinha provado de todos os frutos, e nasceu no coração de Eva, como eu disse hoje de manhã, que Satanás, ele encheu o coração de Ananias e Safira para tentar enganar os apóstolos. Eu acredito que não foi de uma hora para outra que Eva então comeu daquele fruto, mas Satanás começou a encher o coração de Eva com um desejo muito grande de provar aquele fruto. Quem sabe ela já tinha comido de tudo, de todos eram tão bom, e ali ela passava perto daquela árvore e olhava aquele fruto e falava: nossa, como ele parece ser tão bom, ele é tão agradável, ele parece ter um sabor tão bom. Então, no momento, a escolha errada para Eva parecia ser a melhor, porque na verdade o que importava para ela naquela hora era satisfazer o desejo grande que estava dentro do seu coração, da sua mente, de provar aquele fruto. E como eu disse, é a escolha, é a decisão. E muitas vezes, quando nós nos deparamos numa situação como esta, nós não analisamos as consequências que virão depois, o que vai acontecer no futuro. Nós não analisamos se eu vou ser prejudicada com aquela minha ação, com aquela minha escolha. Eu não penso se eu vou prejudicar alguém que esteja ao meu redor, a minha família. Eu só quero satisfazer aquele desejo insaciável que está no meu coração, que é provar aquele fruto. Foi o que Eva fez. Ela não se importou, ela se esqueceu do que Deus havia dito. Certamente no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Que importa para mim morrer? Eu quero é comer este fruto. Eu quero me saciar, me deliciar comendo deste fruto. Meu irmão e minha irmã, é um perigo muito grande quando Satanás enche o coração de uma mulher e de um homem para pecar contra o Senhor teu Deus, para pecar contra a sua família.
eu quero te dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Quantos homens e mulheres não têm vigiado, tem cedido à tentação, não tem se importado o que vai acontecer, se vai destruir sua família ou não, tem se entregado ao prazer, ao desejo carnal, tem feito a escolha errada, porque para ele o que importa no momento é o desejo do seu coração, é saciar o desejo da sua alma, do seu coração, e para ele não importa o depois. E as consequências vêm e ela amarga. Esaú, após ter chegado de uma caça faminta, Jacó havia feito ali um guisado, estava cheirando muito bom. Esaú disse, me dá logo um prato dessa lentilha, porque eu estou morrendo de fome. Jacó disse, então vamos fazer um trato, vamos trocar este prato de guisado com o seu direito de primogenitura. Me dê logo esta comida, eu estou prestes a morrer, o que me importa? Este direito de primogenitura. Ele não se importou, ele não pensou no depois, ele não pensou nas consequências, ele somente pensou, eu quero saciar a minha fome, eu quero é comer este prato de guisado, porque eu estou prestes a morrer. As consequências veio, a consequência veio para Eva, com a sua escolha errada. A consequência veio para Esaú com a sua escolha errada. Como eu disse, e a escolha certa, no momento, ela parece ser bem mais difícil de fazer. Mas você pode ter certeza, se na hora da tentação você fizer como José, quando a mulher ali de Potifar o tentou, ele estava com a bênção e a maldição diante de si. Ele poderia desobedecer a Deus e ali prostituir com aquela mulher, mas ele fez a escolha certa. Não, eu vou honrar o meu Deus, eu amo o Deus que eu sirvo, eu não vou cometer tal pecado contra o meu Deus. Ele fez a escolha certa ali no momento, e para ele foi difícil fazer aquela escolha, mas tenha certeza, José não teria se tornado um governador no Egito, se naquele dia ele tivesse feito a escolhido a maldição, se ele tivesse escolhido se deitar com aquela mulher, as promessas de Deus não teriam se cumprido na sua vida. Então a escolha certa, no momento ela é mais difícil. Então vamos escolher bem, para depois não reclamarmos, para depois não sofrermos. E quando fazemos a escolha errada, você pode ter certeza, não é só eu que vou sofrer, não. A minha família também vai sofrer. Então vamos valorizar a escolha que nós fizemos. Eu quero contar um testemunho. Depois eu quero falar de alguém que fez uma escolha certa. Eu quero contar um testemunho, eu até pedi permissão para minha irmã, né? Que eu estaria sempre contando testemunho de pessoas que fazem escolha errada na vida, pessoas que às vezes não valorizam o esposo, homens que muitas vezes não valorizam a esposa, como eu disse hoje de manhã. É tão fácil nós olharmos, focarmos somente nos defeitos. Quando o marido faz alguma coisa boa, a gente não sabe elogiar. Quando a mulher faz alguma coisa boa, os homens não sabem elogiar. E eu me lembro quando a gente era casado de novo, às vezes quando a comida saía meio ruim, meu esposo falava, mas tá salgado. Eu falava, engraçado, você não elogia quando está boa, né? Aí ele falava assim, o meu silêncio já é um elogio, se eu ficar quietinha é porque está gostosa, né? Mas você tem um marido trabalhador, um homem que levanta todos os dias de manhã para trabalhar, para trazer o sustento da sua casa.
Você muitas vezes não sabe enxergar esta qualidade. Você não sabe elogiar. Você, homem, tem uma mulher fiel que te honra. Uma mulher que cuida de você, cuida da sua casa. E muitas vezes você não sabe valorizar. Então aconteceu com a minha irmã se casou. Deus preparou um esposo para ela maravilhoso, um músico, ele é professor de música. E eles foram vivendo. De repente a minha irmã chegou numa situação, como eu disse, quando Satanás enche o coração do homem e da mulher e coloca aquele desejo maligno no coração. Minha irmã conheceu um homem na academia, onde ela ia fazer academia. Minha irmã de repente começou a se apaixonar por aquele homem. Quando ela começou a se apaixonar por aquele homem, ela não via mais nada de bom no seu esposo. Às vezes eu me indignava de conversar com ela, ela só sabia falar de mal do esposo dela. Ela achava defeito que nem existia naquele homem. Pensa num homem maravilhoso, carinhoso com ela, um homem trabalhador, entregava todo o salário na mão da minha irmã. A minha irmã não conseguia enxergar mais nada de bom naquele homem que Deus tinha preparado para ela, o pai do seu filho. Ela estava loucamente apaixonada por aquele outro homem e ela acabou então cedendo à tentação e veio adulterar com aquele homem. E aí foi indo, o casamento dela foi indo de mal a pior. Ela maltratava muito meu cunhado, ela o rejeitava, ela falava que não amava mais ele, que ela não sentia mais nada por ele. E ele ali tentando a reconciliação sem saber do que estava acontecendo. E no serviço dele, as mulheres dando de cima dele, e ele sempre tentando, lutando contra a tentação, porque ele amava a minha irmã e ele não queria pecar contra ela. Mas um dia ele também não resistiu, o desprezo era muito grande, então ele acabou ficando com outra mulher. Mas o interessante, a minha irmã não enxergava mais nada de bom naquele homem. De repente, a bomba estourou, ele descobriu que ela realmente estava traindo ele. E ela descobriu que ele também tinha ficado com outra mulher. Para você ver como Satanás cega os olhos do homem e da mulher para fazer a destruição da família. Quando ela descobriu que ele também tinha traído ela, aí que ela foi cair em si, os dois se largaram, ele foi morar com essa outra mulher, aí que ela viu o marido que ela havia perdido, aí ela começou a correr atrás, ela só falava agora no marido dela, aquele amor que estava escondido dentro do coração dela, porque na verdade, meus irmãos, ela amava o seu esposo. Aquilo que ela achava que era amor por aquele amante era somente uma paixão carnal e diabólica. Aí ela viu que o verdadeiro amor que ela sentia era pelo seu companheiro. Agora o meu cunhado ali todo machucado, todo ferido, não queria mais voltar, e ela tentando a reconciliação, ela se humilhava, mas ele o desprezava. Agora ela ali sofrendo amargamente, ela só sabia chorar, chorar, chorar. Ela falava que amava ele, que ela queria de volta a reconciliação do seu casamento, pois eles tinham um filho. E eu ainda disse para ela, agora que você reconheceu o seu erro, você se arrependeu, eu vou começar a orar para Deus restaurar o seu casamento. E ali eu comecei a fazer campanhas de oração, para que Deus viesse restaurar ali o casamento da minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou então a trabalhar no coração do meu cunhado. Ele foi conseguindo dar o perdão para ela, e eles reconciliaram novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu vejo, meus irmãos, os dois juntos, o filho tão feliz, tão feliz. Ele deita na cama com os dois, ele fala, ai, como é bom eu ter a minha família, como é gostoso eu estar com meu pai, com a minha mãe, porque aquele menino sofreu muito com a separação dos dois. Mas a minha irmã ficou totalmente cega pelo desejo, por aquela paixão carnal e diabólica. E a escolha no momento que ela fez, que ela achava que era melhor para ela, foi deixar o seu esposo e ceder àquela tentação. Mas eu louvo a Deus que ainda foi tempo dela reconciliar,
dela se arrepender e reconquistar novamente o seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Então tomamos cuidado, meus irmãos. De repente você pode estar pensando, mas por que falar isso dentro da igreja? São todos cristãos, é os crentes mesmo que Satanás irá lutar para destruir, porque lá fora tudo é normal, tudo é normal. Então vamos vigiar com a escolha que nós fazemos, porque no momento ela parece ser mais agradável, aprazível, mas saiba que trará grandes consequências para a sua vida. Agora eu quero falar de uma mulher que ela foi guerreira. Ela fez, como eu disse, a escolha certa. Às vezes ela é dura. Uma mulher que ela fez uma escolha na sua vida foi Ruth. A Bíblia nos diz que Noemi, o seu esposo e os seus 2 filhos saíram ali de Judá e foram para Moabe, porque em Judá havia uma fome muito grande. Foram procurar melhoras ali para Moabe. Quando chegou ali em Moabe, os seus 2 filhos se casaram. Um casou com Orfa, outro casou com Ruth. Com o passar do tempo, o esposo de Noemi veio a falecer. Os seus 2 filhos também veio a falecer. Então Noemi, agora sozinha, naquela terra estranha, ela falou: o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho mais ninguém aqui. Eu vou voltar novamente para Judá. Noemi, velhinha já, chegou para suas 2 noras e disse: minhas filhas, eu não tenho mais filhos para dar para vocês casarem. Então eu vou voltar para a minha terra, para a minha parentela. Então Orfa logo se conformou com a ideia e escolheu ficar ali em Moabe. Mas Ruth, ela fez uma decisão, ela fez uma escolha de não abandonar Noemi. Vocês acham que foi fácil para Ruth fazer aquela escolha? Sair juntamente com Noemi, somente 2 mulheres, agora uma senhora já de idade, ela tem que assumir aquela mulher para cuidar dela, para amparar. Vocês acham que a escolha mais fácil para Ruth não seria ficar no meio da sua família? É ali casar-se com outro homem, ficar no meio da sua terra, na sua terra, no meio da sua família. Essa seria a escolha mais fácil para Ruth, mas ela escolheu amparar a sua sogra. Ela falou: não, Noemi, eu não vou te desamparar. Você já acabou de dizer que você não tem mais marido, você não tem mais filho, e eu vou te desamparar na hora que você mais precisa de mim. Não, Noemi, eu escolho estar do seu lado, e eu quero te dizer, Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde quer que tu fores eu irei, aonde tu passares a noite ali eu também passarei. Eu estarei contigo, Noemi. Eu assumo hoje a responsabilidade de ser a tua protetora, de ser a sua guardiã. Eu, Noemi, aonde tu fores eu irei te proteger. E não foi fácil para elas viajar naquele tempo, meus irmãos. Não é como hoje que é facinho. Eu acredito que muitas vezes dormindo em lugares impróprios, correndo perigo nas estradas por onde elas passavam, mas ali estava Noemi. Não, eu vou ficar com a minha sogra, eu quero proteger ela, eu quero amparar. Então eu quero te dizer, minha irmã, faça a escolha de estar protegendo a sua família, proteja o teu lar. Você também é uma guardiã da tua família, você é a guardiã dos teus filhos. Não perca os teus filhos para o mundo, para as drogas. Abraça o teu filho, como Ruth ali amparou Noemi, ela abraçou Noemi. Abraça o seu esposo. As mulheres depravadas estão lá fora. E o que você tem feito para segurar o teu marido? Será que você tem sido uma boa esposa? Será que você tem atendido o teu marido em toda a área necessária, minhas irmãs? Não é somente ser uma boa dona de
não dá o que o teu marido precisa, o amor que é necessário a ele, o carinho que é necessário a ele. Lá fora, as mulheres estão de braço aberto, muitas vezes para destruir a tua casa, para destruir a tua família. Infelizmente isto aconteceu com um casal ali de Londrina. Ela mesma me contou, quando o esposo chegava na casa, ela já estava dormindo, não levantava nem mesmo para esquentar a janta para o esposo. Piorou as outras obrigações de mulheres, muito menos ela não fazia. Satanás preparou uma mulher lá no emprego dele e destruiu aquela família. Ela disse: hoje eu me sinto culpada também, porque eu também deixei a desejar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que em tempo oportuno Deus restituiu aquela família. Eles casaram novamente. Aquela mulher, ela mudou. Ela disse para mim: hoje eu já não ajo mais da mesma maneira. Hoje eu atendo melhor o meu esposo, sou mais carinhosa com ele. E nós vemos o amor que hoje os dois têm. Então seja uma guardiã da sua casa, seja um guardião da sua família. Proteja a sua família, como Ruth abraçou a causa, protegeu Noemi. Nós também devemos fazer, proteger a nossa família, antes que venha ser tarde demais, chorarmos, tentarmos. Isso aconteceu também com outra mulher, infelizmente, não valorizou o seu esposo, foi até que ele cansou. Ela falava que sentia nojo dele, desprezava demais. Depois ela perdeu o seu esposo, ela chorou muito, tentou a reconciliação, mas infelizmente não conseguiu mais. Ela sofre até hoje, ela se arrepende até hoje da perca do esposo, porque um homem bom e ela não valorizou. Então fica esta palavra, que tenhamos temor de Deus em nossos corações, que buscamos a graça de Deus, tapar as brechas, para que Satanás não venha ter poder sobre as nossas famílias. Tem um versículo em Cantares de Salomão, que nós estávamos lendo esses dias, que fala para tomar cuidado com as raposas, mas o que danifica a vinha é as raposinhas. Elas entram ali na brecha e destroem a vinha. As raposinhas estão aí, então vamos tapar as brechas em nome de Jesus.